Olá pessoal, meu nome é Michele e estarei com vocês nesse módulo de Fundamentos de Boas Práticas de Laboratório. O assunto abordado nesse módulo ele é de extrema importância, porque a prática consciente dos princípios das boas práticas laboratoriais ela é fundamental para a execução segura e ao mesmo tempo confiável de qualquer atividade laboratorial. Esteja esse laboratório em uma escola, em uma universidade, em uma indústria ou mesmo em hospitais. O ambiente laboratorial geralmente é complexo e muitas vezes dinâmico. Contém equipamentos especializados onde se manipula reagentes químicos ou agentes biológicos com potencial risco ao manipulador ou ao meio ambiente. Além disso, esse laboratório ele é um ambiente instigante que oferece riscos, muitas vezes por se manipular reagentes inofensivos quando isolados, mas que quando a gente mistura, né, esses reagentes, eles podem causar reações inesperadas. E para executar as atividades laboratoriais, o trabalhador desse ambiente ele deve estar atento ao perigo de acidentes decorrentes muitas vezes por falha humana, como observamos nessa imagem, em que uma pessoa está manipulando ou algum reagente, vamos supor que essa pessoa estaria manipulando um micro-organismo que tem potencial para causar doença no homem. E o colega de trabalho vem desatento carregando um monte de caixa e sem prestar atenção tropeça ou sem querer tropeça. E como a gente observa nessa figura, ele poderia desencadear um acidente grave, podendo essa pessoa que está manipulando receber o líquido contaminado com um micro-organismo ou um reagente químico tóxico que poderia causar sérias lesões nessa pessoa. Então, a atenção é uma característica importante de qualquer manipulador de laboratório. Os equipamentos mesmos de laboratório, geralmente eles utilizam altas temperaturas, pressões, rotações, que oferecem riscos se utilizarmos da maneira incorreta. Então devemos sempre prestar atenção, seguir as orientações, os POPs que iremos ver, né, mais adiante nessa aula. É de extrema importância a execução dos POPs de forma correta, como iremos ver mais adiante nessa aula. No ambiente laboratorial, o usuário ele tem papel primordial e ele deve ser orientado a seguir as tarefas, a seguir as normas, a executar. Ele deve ser orientado, ou melhor, ele deve ser orientado a executar todas as tarefas seguindo as normas das boas práticas e de biossegurança. É preciso que ele tenha o conhecimento sobre o que se manipula e como se manipula determinado reagente ou agente biológico, visto, né, essas possibilidades de riscos inerentes àquela atividade ou àquele organismo manipulado. Por exemplo, nessa imagem a gente observa um símbolo, como vocês podem ver nessa imagem, nesse slide. Se a gente não conhece esse símbolo, muitas vezes a gente pode estar sujeito a um determinado acidente. Então, se eu visualizo esse símbolo e desconheço o seu significado, é importante que eu tenha cuidado e busque o conhecimento. Nesse caso, né, deste exemplo, esse símbolo significa alta tensão. Então, se eu visualizo um equipamento com essa simbologia, que demonstre essa simbologia, eu preciso ter cuidado e atenção, não ligar, por exemplo, um equipamento que é, né, de potência de 127 volts a uma tomada de 220, porque o aparelho, por exemplo, pode queimar ou eu posso tomar um choque devido à alta tensão. Então, o conhecimento ele é importantíssimo na área laboratorial, para que
possamos evitar esses acidentes muitas vezes desnecessários e evitáveis. Então, nessa aula, iremos definir as boas práticas laboratoriais, veremos quais são os principais objetivos e finalidades dos princípios das boas práticas e os 3 pilares que compõem e que são importantes para os princípios das boas práticas, que é o sistema de qualidade, os POPs e a biossegurança. Então, todos esses tópicos a gente vai abordar nessa aula. O que são as boas práticas de laboratório? As boas práticas laboratoriais, elas definem um conjunto de normas que dizem respeito à organização e às condições nas quais as práticas laboratoriais devem ser planejadas, realizadas, monitoradas, registradas e relatadas. Então, todo esse conjunto de norma é que vai compor as boas práticas laboratoriais. O conceito das boas práticas laboratoriais, chamadas de BPLs, surgiu nos anos 70. Nos Estados Unidos. Justamente surgiu para regulamentar os dados que eram submetidos ao órgão governamental americano que controla alimentos e medicamentos, o FDA. Em 97, ou seja, em 1997, a OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, adotou definitivamente os princípios das boas práticas, com o objetivo de eliminar as barreiras ao comércio dos produtos químicos. Então, foi importante essa adoção da OCDE das normas. Mas qual o principal objetivo das boas práticas laboratoriais? Do inglês, Good Laboratory Practices. Qual é o principal objetivo? O grande objetivo é promover a qualidade e validar os resultados provenientes de pesquisas ou os produtos desenvolvidos nas indústrias, por exemplo. Então, como elas definem um conjunto de normas para prevenir, controlar e minimizar os riscos inerentes às atividades desenvolvidas no ambiente laboratorial, as BPLs conseguem dessa forma garantir um sistema de qualidade padronizado em qualquer local, em qualquer país que seja desenvolvido um novo produto. Se você tem a padronização dessas normas, você consegue invalidar e aceitar esse produto proveniente de qualquer país, por exemplo. Vão compor o sistema de qualidade, que visa organizar o planejamento, a realização, o monitoramento, o registro e o próprio arquivamento de todas as etapas necessárias para o desenvolvimento de um produto ou de um procedimento, por exemplo. E quando esse produto passa a ser desenvolvido em escala industrial, numa indústria farmacêutica, por exemplo, ele também deve seguir princípios de boas práticas de manufatura, do inglês GMP, Good Manufacturing Practice. Assim, tanto as BPLs quanto as GMPs, as Good Manufacturing Practices, são importantes para validar um determinado produto e para que ele seja aceito no comércio mundial. Então, é importante, além de garantir a segurança da pessoa que está manipulando, que está executando aquela atividade, ou o meio ambiente, ou a pessoa que vai adquirir aquele produto. No Brasil, o INMETRO, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, ele reconhece, ou seja, ele que garante a acreditação de laboratórios. Ele vai atestar as boas práticas laboratoriais, enquanto que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, ela habilita indústrias, laboratórios a trabalharem dentro dessas normas das BPLs. São esses dois órgãos os responsáveis
tanto pela acreditação quanto pela habilitação das normas das BPLs no Brasil. Nesse esquema, nesse slide a gente visualiza esse esquema na qual as boas práticas laboratoriais elas são compostas por esses 3 pilares. Os POPs, que são os procedimentos operacionais padrão, e a biossegurança. Tanto os POPs quanto as normas de biossegurança vão compor um sistema de qualidade, que é justamente o objetivo principal das boas práticas laboratoriais, é garantir a qualidade e validação dos produtos seguindo as normas de forma segura e confiável, garantindo a confiabilidade e a qualidade desse produto final. Então, os princípios das boas práticas visam justamente essa segurança, ou seja, o uso seguro dos produtos no final, garantindo a segurança, a saúde humana, dos vegetais, a saúde animal e ao meio ambiente. Então, os princípios das boas práticas vão justamente visar garantir a segurança, ou seja, o uso seguro dos produtos utilizados para a saúde humana ou para o meio ambiente. A Organização para o Desenvolvimento e Cooperação Econômica, a OECD, estabeleceu os princípios das boas práticas laboratoriais. Dentre esses princípios, podemos citar a permissão para obter dados, por exemplo, ainda desconhecidos sobre a propriedade de substâncias ou a segurança para a saúde humana, animal ou meio ambiente. Esses princípios das BPLs, adicionalmente, permitem a comparabilidade da qualidade dos dados de ensaios produzidos em diferentes países, além de diluir as barreiras técnicas ao comércio e melhorar o nível de proteção à saúde humana, animal e ao meio ambiente. No Brasil, o Inmetro, com a DICLA 2834, que é uma divisão de acreditação de laboratórios, a sigla DICA, ela significa isso, divisão de acreditação de laboratórios. Essas 2 dicas vão definir os critérios para credenciamento de laboratórios de ensaios, seguindo os critérios das boas práticas de laboratorial. A diferença entre a 28 e a 34 é que a DICLA 34 ela é aplicada a estudos de campo, ou seja, a estudos fora do ambiente fechado dentro de um laboratório, ou seja, são critérios para se desenvolver produtos no campo, ou seja, fora da área laboratorial interna, ou seja, no meio ambiente. Então, ela vai definir justamente esses critérios para poder credenciar os laboratórios que fazem esses ensaios seguindo os princípios das boas práticas. E a Anvisa, com a GGLAS, que é a Gerência Geral de Laboratórios de Saúde Pública, a GGLAS 2, vai definir os critérios de habilitação de laboratórios seguindo os princípios das BPLs. Então, vocês podem, entrar na plataforma que eu disponibilizei o conteúdo completo dessas dicas e da GGLAS para vocês pesquisarem e se aprofundarem no tema para quem tiver interesse, certo? De forma resumida, a Anvisa ela define os critérios para habilitação, ou seja, os critérios que vão habilitar um determinado laboratório para que ele receba esse sistema de qualidade seguindo os princípios das BPL e alguns requisitos que vão compor o programa de unidade de garantia de qualidade. E dentro desse programa existem critérios que vão definir a organização e o pessoal da unidade operacional daquele laboratório, a forma de executar
e de elaborar um procedimento operacional padrão também é definido. Os critérios para a localização, o manuseio dos equipamentos, materiais e reagentes. A própria instalação do laboratório também deve seguir um critério definido. O recebimento, manuseio, amostragem e armazenamento das substâncias, dos reagentes, dos agentes. O desenvolvimento e condução do estudo também deve seguir os parâmetros definidos. O sistema teste, que na verdade seria qualquer animal, planta, o sistema celular, subcelular, químico, ou seja, é o objeto de estudo. O arquivamento dos registros, o armazenamento de materiais, então tudo isso segue os princípios, deve seguir os princípios dos princípios das boas práticas laboratoriais definidos pela Anvisa, para que aquele laboratório seja habilitado, seja reconhecido como um laboratório que segue os princípios das boas práticas. E no final, você deve descrever um relatório final com os resultados deste estudo. Então, ela também define como deve ser esse relatório final. E qual é a intenção qual a importância de um laboratório ser habilitado segundo os princípios das boas práticas? As grandes aplicações seriam, por exemplo, conceder, renovar ou modificar um registro ou a pesquisa de produtos químicos, biológicos ou biotecnológicos, por exemplo, produtos farmacêuticos. Você testar novos produtos químicos, biológicos ou biotecnológicos para determinar as propriedades físicas, químicas ou físico-químicas. Atender aos questionamentos dos órgãos governamentais. Para realizar uma petição, submissão aos órgãos competentes no objetivo de persuadir ou garantir ou modificar um registro, por exemplo. Ou para qualquer estudo conduzido em laboratório de qualquer tipo, para obtenção desses fins anteriores. Então, estas são as várias aplicações de se seguir esses critérios das BPLs. Na plataforma SG eu também disponibilizei para vocês, na íntegra, o curso que a própria Anvisa disponibiliza no seu site desses princípios. Então, ela vai definir cada um desses princípios que eu coloquei para vocês anteriormente de forma detalhada. Então, esse material já se encontra para vocês baixarem na plataforma. Ok, pessoal? Vamos agora voltar para um dos pilares das boas práticas, que são os POPs, Procedimento Operacional Padrão. Você já conhece ou já executou um POP? Então, se você já trabalhou em um laboratório ou já desenvolveu um trabalho de pesquisa durante a graduação após em um laboratório, provavelmente você já executou um procedimento operacional padrão. O POP, ele é um documento que vai descrever o trabalho a ser executado. Então, ele contém as instruções sequenciais das operações das etapas que você vai executar para aquela determinada tarefa ou para aquele determinado equipamento e a frequência que deve ser executada aquela determinada tarefa. Ele vai especificar o responsável pela execução. Além disso, ele lista os equipamentos, peças e materiais utilizados para aquela tarefa, para aquele determinado experimento. Ele descreve os procedimentos da tarefa por atividade crítica, ou seja, qual que é aquela atividade que é crítica para aquela determinada função ou para aquele determinado equipamento. Os pontos proibidos de cada tarefa. Além disso, ele pode descrever um roteiro de inspeção periódica dos equipamentos de produção. É importante ter essas inspeções, para a calibração, por exemplo, de determinado aparelho. Então, ele deve colocar a frequência de inspeção. E cada procedimento descrito no POP deve ser descrito de forma clara e acessível a qualquer categoria profissional que trabalhe no laboratório. Então, o POP ele deve ser
objetivo e, ao mesmo tempo, qualquer pessoa que for ler de qualquer categoria profissional deve entender e conseguir executar aquele POP. Procedimento operacional padrão. Então, o POP, ele deve estar sempre numa versão atualizada. Então, a versão implementada deverá ser sempre atual. Nunca deixar aquele POP obsoleto circular pelo laboratório. A substituição sempre deve ser imediata e a circulação do POP deve ser controlada, sempre revisada para verificar se não há nenhuma defasagem, alguma alteração no equipamento, uma atualização no software, por exemplo, tem que ser sempre colocada e atualizada no POP. E eles sempre deverão ser revisados anualmente, mesmo que aparentemente isso não se faça necessário. Até porque muitas vezes no POP vem descrito até os erros cometidos por algum determinado manipulador. E com esse erro, se você descreve a possibilidade desse erro, você consegue minimizar a incidência novamente daquele erro. Então é importante você estar sempre atualizando. E o POP ele sempre vem com um cabeçalho, com características, né, com instruções padrão. Nessa figura, por exemplo, a gente observa que sempre tem que ter a pessoa que elaborou, qual foi a data, quem revisou, quem analisou criticamente aquele POP, quem aprovou e a data. Então essas características são obrigatórias em todo o POP. E quais são os outros critérios, quais são os outros itens que são obrigatórios e que devem constar em qualquer POP? Então, os itens obrigatórios é o nome do laboratório, o título daquele POP, procedimento operacional padrão, por exemplo, para limpeza do equipamento X. Ele deve ter identificação, assinatura, a data de elaboração, revisão e aprovação, o número daquela versão atual, o número do documento, a paginação, a abrangência e distribuição e o número de cópias. Então, tudo isso são requisitos obrigatórios de constar em um POP. E se o POP for descrever um procedimento analítico, ele deve ter outros itens obrigatórios, que incluem o princípio daquele teste, ou seja, qual é o objetivo, a aplicação clínica, se for o caso, a amostra que será analisada, quais são os padrões, os controles, os reagentes, os insumos necessários, os equipamentos. E se tiver esses equipamentos, você deve colocar como se utiliza aquele equipamento, a calibração, a manutenção preventiva. O passo a passo do ensaio deve ser bem detalhado, de fácil compreensão. Cálculos, se for aplicável, você deve colocar. O controle de qualidade, interferentes e reações cruzadas, os próprios valores de referência, se houver, para você comparar o resultado que você obteve com os valores padrão, a linearidade, os limites de detecção, limitações do método, a interpretação dos resultados e referências que você possa buscar caso você deseja tirar alguma dúvida ou aprofundar. Então, tudo isso deve conter no POP para facilitar a execução segura daquele determinado equipamento ou daquela determinada tarefa. Alguns POPs ainda podem possuir fotos, imagens, esquemas, que são ferramentas interessantes para auxiliar na própria memorização de quem está manipulando e no entendimento do conteúdo. Na plataforma eu também deixei um arquivo de modelo de como elaborar um POP. Vocês podem baixar e ler esse POP. E como tarefa, eu gostaria que vocês elaborassem um POP padrão, seguindo todos aqueles itens obrigatórios para a lavagem correta das mãos. Então, vocês vão colocar todos os itens obrigatórios, o material que você vai utilizar, descrever a etapa, passo a passo. Pode colocar imagens, eu quero o objetivo, tudo, todos os itens obrigatórios. E vocês podem postar na plataforma, que vai ser uma atividade avaliativa, né, desta aula. Seguindo a aula, um outro pilar importante para boas práticas laboratoriais é a biossegurança. Mas o que é a biossegurança?
Se a gente for na etimologia da palavra biossegurança, bio significa vida, da raiz grega. E segurança refere o quê? A qualidade de estar seguro, livre de dano, livre de acidente. Então, a biossegurança, como o próprio nome diz, ou do inglês biosafety, tem esse objetivo de gerar uma segurança à vida, uma proteção, uma segurança. No Brasil, a Lei Nacional de Biossegurança, que é a Lei 11.105, ela foi aprovada em 2005. E essa lei ela vai definir o conjunto de medidas voltadas para a prevenção, minimização e eliminação de riscos inerentes a qualquer atividade desenvolvida em pesquisa, produção, ensaio, tecnologia, prestação de serviço, que possam comprometer a saúde do homem, dos animais do meio ambiente e a qualidade dos trabalhos envolvidos. Então, essa lei ela estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização das atividades que envolvam, por exemplo, organismos geneticamente modificados e seus derivados. Com essa lei criou-se também o Conselho Nacional de Biossegurança, CNBS, e reestruturou a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, CNTBio. Esse órgão, a CNTBio, foi criada com o intuito de prestar um apoio técnico, consultivo e deliberativo ao governo federal na formulação, atualização e implementação da Política Nacional de Biossegurança, relativo, por exemplo, aos OGMs e seus derivados, e o estabelecimento de normas técnicas de segurança e pareceres técnicos conclusivos no que tange à proteção à saúde humana, aos organismos vivos e ao meio ambiente. E a CNTBio também é responsável por emitir o Certificado de Qualidade de Biossegurança, o CQB, que é a comprovação de que uma empresa, um laboratório, uma instituição receberam credenciamento, por exemplo, para desenvolver projetos, pesquisas com organismos geneticamente modificados e seus derivados. E essa comissão formada pela CNTBio, ela deve avaliar as condições de biossegurança, as condições financeiras e econômicas da instituição, para fazer um balanço entre a existência de recursos para a reparação, incluindo de possíveis danos que a atividade venha a causar. Repetindo essa frase, então, para a emissão desse certificado, a Comissão de Biossegurança deverá avaliar as condições de segurança, de biossegurança. Além disso, deve avaliar as condições financeiras e econômicas da própria instituição para verificar se ela teria recursos para reparar possíveis danos que essa atividade venha a causar. Então, tudo isso é avaliado para a emissão desse certificado de qualidade em biossegurança. E a lei de biossegurança, ela apresenta duas vertentes. A legal é tratar justamente questões envolvendo a manipulação de organismos geneticamente modificados e pesquisas com células-tronco embrionárias. Mas, na realidade, a prática, ou seja, a lei de biossegurança, ela é percebida muito mais em nível de saúde do trabalhador e prevenção de acidentes. Então, ela é mais voltada à segurança ocupacional, frente aos riscos por agentes químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e psicossomais, do que aqueles que envolvam a tecnologia do DNA recombinante, da manipulação dos OGMs. E a biossegurança, ela envolve relações aplicadas em função do local e das abordagens. Então, em ambientes de saúde, hospitais, laboratórios de saúde pública, por exemplo, a biossegurança ela vai definir os riscos da tecnologia em relação ao homem ou mesmo do agente biológico.
Em relação a temas que envolvem os OGMs, organismos geneticamente modificados, ela estabelece essa relação do risco dessa tecnologia com o homem. Em relação aos recursos genéticos, biopirataria e patentes, ela já avalia o risco da biodiversidade, por exemplo, para a economia. E ela incorporou, recentemente uma nova relação das células-tronco, ética e religião. Então, todas essas relações mostram a complexidade atual da biossegurança no Brasil e as implicações legais com outras áreas relacionadas à saúde e segurança no trabalho e no meio ambiente. Então, é importante que a gente conheça essa lei, que vocês podem acessar, a Lei 11.105, para vocês verem na íntegra toda a abordagem, dessas relações e do que essa lei define. E a biossegurança ela está apoiada em outras legislações. Então, como coloquei aqui nesse slide, ela apoia também na legislação de segurança e saúde ocupacional, nas normas regulamentadoras NRs do Ministério do Trabalho e Emprego, na Lei Orgânica de Saúde, Lei de Crimes Ambientais, resoluções da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA. Então, a Lei de Biossegurança, as normas de biossegurança, ou melhor dizendo, ela não se restringe à lei de biossegurança. Ela é apoiada também por outras legislações, outras leis, outras normas regulamentadoras. A própria norma regulamentadora 32, a NR 32, vai definir as diretrizes básicas para a implementação de medidas que visam a proteção e a segurança e a saúde dos trabalhadores dos serviços de saúde. E esse serviço de saúde a gente entende como qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde à população e todas as ações que incluem pesquisa, ensino e saúde em qualquer nível de complexidade. Então, essa NR vai definir justamente essas diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e saúde dos trabalhadores. Chegamos ao fim, pessoal, dessa aula. Então, até a próxima aula. Se alguém tiver dúvidas, pode me enviar e-mail ou acessar a plataforma SG, me mandar uma mensagem que estarei disponível. Até a próxima aula.